Fala galera, vamos lá? Mais uma aulinha aqui do professor Reginaldo, tá? Na TV, língua portuguesa. Se inscreva, acompanhe os vídeos do canal e vamos lá mais uma vez para nossa provinha aqui, né? Correção da prova do Enem de 2019. Vou fazer a correção da prova do Enem de 2019 até 2010, tá? Para a prova do Enem de 2021. Então, se você quiser estudar por exercícios anteriores, pode vir, acompanha no nosso canal que você vai se dar bem, né? Então, como é que a gente faz uma boa prova de linguagens para o Enem? Meu povo, vai por mim, anota o conselho do professor Regi, coloca no teu coração. A prova do Enem não é uma prova tão conteudista, não cai muito conteúdo, aquele conteúdo chato de gramática, aquela coisa assim, né, que você tem que ficar ali decorando. Não, 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 não. A prova de português, a prova de linguagens do Enem tem como finalidade pesquisar, descobrir se você, candidato, né, sabe fazer a leitura de um bom texto, né, se você consegue identificar os diversos tipos textuais, as principais recursos que existem na língua, né, se você consegue identificar outros tipos de textos, por exemplo, verbais e não verbais. Então, de certa forma, o Enem ele vai exigir de você muito mais essa capacidade que você vai ter de compreender a linguagem, né, do que necessariamente você ter um debate muito mais gramatical, né, do que você ter um debate muito mais vinculado a somente as normas que regem a língua portuguesa. Não, não, não. A prova do Enem discute literatura, gosta de discutir texto, cai bastante função da linguagem, cai bastante variação linguística. Então, se você quiser fazer uma boa, tirar uma pontuação excelente da prova do Enem, primeiro conselho que eu te dou: faça as provas anteriores. Não deixe de fazer. A prova do Enem é uma prova muito diferente da prova que você se acostumou a fazer no ensino médio. A prova do Enem exige muita interpretação de texto. É uma prova que tem textos que a gente chama, né, textões, né, que a gente chama de Facebook, aquele textão. Então, são textos complexos. Então, geralmente vai cair uma poesia, cai um texto argumentativo e depois cai fragmento de conto, fragmento de romance, ou seja, é uma prova que vai exigir de você muita leitura. Então, eu sempre aconselho a todos, principalmente aqui no canal, faça provas anteriores e do Enem, basicamente, faça principalmente as questões, né, que são relacionados a alguns temas que são recorrentes. Já anota aí: variação linguística, função da linguagem, verbos e principalmente a história da literatura brasileira, né? Então, a literatura brasileira, então as principais correntes, né? Os tipos textuais, os gêneros textuais, os diferentes gêneros que pertencem à literatura, são esses temas que mais são recorrentes no Enem. Então, meu povo, sem mais delongas, depois desse papo que a gente bateu, vamos fazer a correção aqui das questões de 2019. Então, eu vou fazer comentários rápidos, vou discutir e, de uma certa forma, às vezes vou até falar um pouquinho, né, em relação à questão da competência. Mas já falo para você, você, enquanto aluno, não tem que ficar entrando nessa onda aí que muito cursinho fala, não, tá? Quem tem que entender de competência é o professor. Você, aluno, tem que saber trabalhar, identificar e reconhecer textos, ok? Então, sem mais delongas, questão número 6. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá? Eu faço assim, e eu recomendo que você faça assim até para você ter uma leitura mais orientada do texto. Então, vamos lá. Leia primeiro a pergunta. Você vai fazer uma prova. Você não tem o dia inteiro para fazer as questões. Você vai ficar nervoso, vai ficar nervosa. Então, tente ser objetivo, tá? Então, primeira coisa, leia a pergunta antes da do texto, tá? O texto expõe a preocupação de uma leitura de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência A. Então, ela quer
a consequência que existe do compartilhamento de conteúdos falsos. Tem certeza, professor? Tá aqui, ó. Isso aqui é o comando da questão. Nunca se esqueça, fique atento ao comando da questão. O texto expõe a preocupação de uma leitura de notícias online de que o compartilhamento de conteúdos falsos pode ter como consequência ela quer consequência. Então vamos lá, vamos ler o texto aqui rapidinho. De vez em quando, nas redes sociais, a gente se pega compartilhando notícias falsas, fotos modificadas, boatos de todo tipo. O problema é quando a matéria é falsa. Pior ainda, se uma matéria é falsa que não foi criada por motivos humorísticos ou literários. Sim, considero o jornalismo ficcional uma interessante forma de literatura, mas para prejudicar a imagem de algum partido ou de algum político, não importa de que posição ou tendência. Inventa-se uma arbitrariedade ou falcatrua, joga-se nas redes sociais e aguarda-se o resultado nesse caso. A multiplicação da notícia falsa, que está sempre sujeita a ser denunciada juridicamente como injúria, calúnia e difamação, se dá em várias direções. Antes de curtir, comentar ou compartilhar, procure chegar às fontes, ir aos links originais. Então, ela já mais ou menos disse aqui qual é a grande consequência dos textos falsos. Vamos lá. Disciplina natural das pessoas. Qual é a consequência do compartilhamento de conteúdos falsos? Displicência natural das pessoas que navegam pela internet? Claro que não é a consequência, né? Desconstrução das relações entre jornalismo e literatura? Pelo contrário, tem até um momento até que ela fala sobre isso, mas ainda assim não é o comando da questão, ok? Letra C. Impossibilidade de identificação das origens dos textos? Claro que não. Além disso não ser a consequência, isso é a maneira que você tem de evitar de cair em fake news, né? Letra D. Disseminação de ações criminosas na internet? Show de bola, né? Isso é a consequência que acontece quando você não avalia e não averigua o conteúdo que você vai compartilhar. Letra E, né? Obtenção de maior popularidade nas redes. Essa pode ser até uma das finalidades, mas não é uma das consequências, ok? Então fique atento a isso, tá bom? Número 7, tá? Mesma coisa. Eu vou ler a pergunta e geralmente você tem que ler o texto. Não é porque você leu a pergunta, não vou ler o texto, não, porque já estou entendendo. Não. Seja humilde. Leia o texto. Não tenha preguiça de fazer a prova do Enem. Muita gente se dá mal por causa disso. Promete para mim que você não vai ter preguiça. Você tem que ler o texto com calma, tá? Então eu sempre falo uma coisa também. Bom concurseiro é aquele que não se preocupa em ir embora rápido. Por quê? Você ficou o ano todo estudando para a prova, vai querer ir embora agora por quê? Vai querer acabar a prova rápido por quê? Não, 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 não. Vai fazer a prova até o fim. Tem que ter calma para fazer a prova de português. A gente vai fazer 10 provas aqui no canal, você vai ver. A prova é fácil. Difícil é o quê? Difícil é você ter paciência para terminar essa prova. Vem comigo. Número 7. Vamos ler a pergunta. O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular, fundamentado por uma percepção que, olha para cá. Então não tem como a gente resolver essa questão sem ler. O que ela quer? O diário da autora, como interna de hospital psiquiátrico, configura um registro singular, fundamentado por uma percepção. Então ele quer o fundamento da percepção da autora em relação ao hospital psiquiátrico. Vamos comigo, beleza? Olha para cá. Eu a conheci, deixa eu só tirar aqui e botar o prof para cá. Eu a conheci da primeira vez em que estive aqui. Parece-me que é esquizofrênica. Caso crônico. Doente há mais de 20 anos. Não estou bem certa. Foi transferida para a colônia Juliano Moreira e nunca mais a vi. À tarde, quando ia lá, pedia-lhe para cantar a área de Bohemie, valsa de Missé, Dona Georgiana,
recordara no meio do pátio. Cantava e era de doer o coração. As dementes, descalças e rasgadas, paravam em surpresa, rindo bonito em silêncio, os rostos transformados. Outras, sentadas no chão úmido, avançavam as faces inundadas de presença. Elas que eram tão distantes. Os rostos fugiam por instantes, irisados e indestrutíveis. Me deixava imóvel, as lágrimas cegando-me. Dona Georgiana cantava cheia de graça, os olhos azuis sorrindo. Aquele passado tão presente. Ela que fora, ela que era, se elevando na limpidez das notas. Minhas lágrimas descendo caladas. O pátio de mulheres existir em dor e beleza. A beleza terrífica que Puccini não alcançou. Uma mulher descalça, suja, gasta, louca, e as notas saindo-lhe em tragicidade difícil e bela demais para existir fora de um hospício. Então vamos lá. O diário da autora, como interna de um hospital psiquiátrico, configura um registro singular. Ela está lendo, ela está vendo tudo. Você percebe que ela está falando das dementes, das pessoas descalças, pessoas rasgadas. E de que maneira ela faz isso? Ela faz isso de maneira muito emotiva. Ela faz isso demonstrando toda a sensibilidade. Professor, de que maneira você tem certeza disso? Aqui, ó, ela fala da dona Georgiana com muita alegria, com muita, ó, cheia de graça, os olhos azuis sorrindo, isso é a dona Georgiana. Aí depois ela fala aqui, ó, minhas lágrimas descendo caladas, o pátio de mulheres existindo em dor e beleza. Ou seja, existe um clima, existe um ambiente propício de emoções, né? Em que se conduz uma emotividade na cena, tá? Então, qual é a percepção que ela tem? Uma percepção emotiva, uma percepção sensível, tá? Letra A, atenua o texto. Se você tiver dificuldade, lê de novo. O texto todo, né? O olhar que ela tem, atenua a realidade do sofrimento por meio da música? Tem nada a ver, né? Se você ler o texto de novo, você vai ver que não tem nada a ver. Letra B, redimensiona a essência humana, tocada pela sensibilidade? Show, sim. Por quê? Porque, preste atenção, ela está falando aqui, ó, do hospício, de que forma o hospício produz a existência dela. Ó. Ela jamais poderia ser aquela pessoa em essência, né, que produz aquele tipo de música que não fosse num ambiente que não fosse considerado por outros como se fosse um hospício, coisa de maluco. Talvez porque ela fosse brilhante demais. Né? Letra C. Evidencia os efeitos maus-tratos sobre a imagem feminina. O texto não fala sobre isso, povo, não viaja na maionese. Letra D. Transfigura o cotidiano da internação pelo poder de se emocionar. Muita gente marcou isso, mas o texto não fala sobre isso. Leia de novo e você perceberá que é um narrador que está vendo e relembrando minimamente daqueles momentos e percebendo o quanto ela foi modificada e quantas pessoas estavam sendo modificadas, né? A partir dessa relação emotiva, né? Letra E. Aponta para a recuperação da saúde mental graças à atividade artística. Meu povo, não fala sobre isso o texto, ok? Então essa questão é uma questão que muita gente errou, tá? Porque ela é uma questão difícil, tá? Mas é o que eu falo para você. Tem que ficar atento àquilo que o comando da questão está pedindo. Ela está pedindo a visão e a emoção que a narradora sentiu e a percepção que ela teve, tá? E aí isso consegue ser nítido no texto, tá bom? Então vamos lá. A número 8 é uma questão também muito boa e muito típica do Enem. Vamos lá. No que diz respeito ao uso de recursos expressivos ou em diferentes linguagens, o cartoon produz humor brincando com. Olha para cá, meu povo, o que é recurso expressivo? É toda vez que você quer modificar o texto, você quer produzir alguma coisa no texto,
né? E você faz isso. Como assim, professor? Quando você usa uma figura de linguagem, quando você repete um determinado termo, quando você faz uma hipérbole, quando você faz uma ironia, você está usando um recurso para chamar uma atenção, para dar um destaque no teu texto. A gente chama isso de recurso expressivo, ok? Anota isso no teu coração, isso cai pra caramba. Então vamos lá, olha para cá. Será que algum dia os cientistas conseguirão explicar o universo? Acho que sim, mas só para outros cientistas. No que diz respeito aos recursos expressivos em diferentes linguagens, o cartoon produz humor, brincando com. Olha para cá, brincando com. A caracterização da linguagem utilizada em uma esfera da comunicação específica? Sim. O que eles estão reclamando? Olha, os cientistas vão até descobrir, né, explicar o universo, né? Porém, a explicação vai ser tão complexa, mas tão complexa, que somente um outro cientista talvez vai conseguir entender. Então é isso que eles estão querendo explicar com a linguagem, tá? Letra B. Deterioração do conhecimento científico na sociedade. Só se você comer um biscoito na prova estragada e tu ficou viajando. Letra C. Impossibilidade de duas covas conversarem sobre o universo. Meu povo, não viaja. Quando ele está falando sobre isso, ele está usando inclusive o quê? Um quadrinho, uma charge, tá? A literatura ela pode brincar, qualquer pessoa pode se comunicar contanto que esteja no campo ficcional. Letra D. Dificuldade inerente aos textos produzidos por cientista. Qual dificuldade? Inerente? Claro que não. Não é uma dificuldade inerente. Se eu sou cientista, eu entendo o que é cientista, eu entendo a linguagem de cientista. Inclusive, o terceiro quadrinho fala exatamente o contrário. Só outros cientistas entenderão. Letra E. Complexidade da reflexão presente ao diálogo, só se for a pessoa que não estudou e não entendeu o quadrinho, porque isso aqui tá muito fácil. Questão número 8, letra A, meu povo, tá bom? Show de bola, tá? Isso aí, inclusive, é uma questão que trabalha como competência do Enem, essa questão muito típica de você trabalhar essas competências que têm como finalidade a variação linguística, entender de que maneira a linguagem pode variar em determinados contextos, inclusive em contextos específicos, né? Por exemplo, como uma linguagem técnica, como uma linguagem científica, tá bom? Então vamos lá, número 9, vamos lá. Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribuiu com o patrimônio cultural brasileiro por quê? Vamos ver. Eu sempre faço isso. Olha o comando da questão. Olha a pergunta dele. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro por quê? Vamos lá. Vamos ver o texto. A porca e os sete leitões. É um mito que está desaparecendo. Pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual desconheça. Em nossa infância, em Botucatu, ouvimos falar que aparecia antes, atrás da igreja de São Benedito, do Largo de São Rosário, aparece atrás das igrejas antigas, não faz mal a ninguém. Pode-se correr para apanhá-la com seus bacorinhos que não se conseguirá. Desaparece do lugar costumeiro da aparição, a qual se dá, a qual só se dá à noite, depois de terem cumprido a sina. Em São Luís de Paratinga, informaram que se a gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja de Nossa Senhora dos Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. Então, o que se está colocando aqui? Que os mitos, né, eles de certa forma estão realizando o quê? Né? Se a gente parar para pensar.
O que serve o mito? O mito é uma história, né? O mito ele preserva uma ficção, porém uma cultura local. Então, o que na realidade se coloca aqui, né? Ele diz que o mito está desaparecendo, porque as pessoas não vão passando adiante. Mas elas passam adiante através do quê? Existe um texto, ele está falando aqui de um texto escrito sobre a porca e os sete leitões? Claro que não. Ele está falando aqui de uma tradição, ele está falando que o mito está sendo pouco passado, pouco transmitido. E essa transmissão é uma transmissão oral, tá? Então, o que ele está falando aqui? Os mitos são importantes para a cultura porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribuiu com o patrimônio cultural brasileiro porque preserva uma tradição da história oral, confirma a veracidade dos fatos narrados. Pô, não tem esse porquinho, né, meu povo? Identifica a origem de uma história popular. A gente não tem como identificar a origem, às vezes, de uma história popular, é difícil, tá? Apresenta diferentes visões sobre a aparição? Não, né? Reforça a necessidade de registro das narrativas folclóricas. Muita gente, inclusive, colocou a letra E, mas não, meu povo. Essa questão, o que esse texto contribui, é exatamente na preservação de uma história da tradição oral, né? Então, quando eu faço uma matéria de jornal sobre uma tradição oral, eu estou preservando essa tradição oral, porque eu estou fazendo, inclusive, uma matéria jornalística sobre ela, tá? Então, não esqueça desse detalhe, tá bom? Aqui ele está fazendo, inclusive, uma referência de um texto para com outro texto, tá? Então, gabarito, letra A, tá bom, povão? Vem comigo, número 10. Vamos lá. É através. Vamos lá, e, ó, tem que ficar atento. A gente já vai, ó. Já é uma coisa malandra que o Enem faz. Ela já te joga para você já seguir o padrão dela, que é ler o texto. Não faça isso, não caia nos erros. Vá primeiro na pergunta. Nesse texto acadêmico, sublício acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para. Ela quer saber o porquê que se usa linguagem formal em texto acadêmico. Só tem uma explicação. Vamos lá. Eu nem preciso ler, mas eu tenho que ler para não ser preguiçoso. Estabelecer proximidade com o leitor. Texto formal não tem essa necessidade, ela não quer se estabelecer com o leitor. Atingir pessoas de vários níveis sociais, também não, tá? Isso aí, o texto acadêmico ele tem um caráter científico. Atender às características do público leitor? Sim, agora tem que dizer qual, né? Letra D. Caracterizar os diferentes falantes brasileiros? Também não. Atrair leitores de outras áreas do conhecimento? Isso não é o objetivo do texto acadêmico, tá? Vamos ver o texto, tá? Mas é através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que os que a cerca. É na linguagem que se reflete a identificação e diferenciação de cada comunidade, também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, caráter emblemático que indica se o falante é brasileiro ou português, francês ou italiano, alemão ou holandês, americano ou inglês, e mais ainda, sendo brasileiro, se é nordestino, sulista ou carioca. A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou se é iletrado, e por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com a nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução. É frequentemente usado para discriminar e estigmatizar o falante. Meu povo, fala para mim que matéria é essa da língua portuguesa? Variação linguística, né? Mas aqui ele não está perguntando qual é a variação linguística, não está perguntando isso. Ele quer saber o quê? Nesse texto acadêmico, ele já te diz que o texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para estabelecer a proximidade com o leitor. Estou marcar essa
Tu já sai da prova e vai embora. Tu não tem mais chance. B, atingir pessoas de vários níveis sociais. Olha para cá. Não. Muita gente pode até marcar essa, até porque a linguagem é fácil. Mas o texto acadêmico tem proposta científica. Então ele tem uma proposta de fazer com que o leitor tenha que tentar identificar os termos técnicos daquela linguagem que é específica a ela. Tá? Letra C. Entender as características do público leitor? Sim. Qual público leitor? O acadêmico. O acadêmico. Você. Passando no Enem. Ok? Letra D. Caracterizar os diferentes falantes brasileiros? Também não. Letra E. Atrair leitores de outras áreas do conhecimento? Claro que não, meu povo. Tá? Gabarito, letra C de casa. Questão número 11. Questão linguagem não verbal. Vamos lá. Inclusão digital, né? Texto híbrido, inclusive, né? Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz crítica a respeito da... Olha para cá, tem um monte de gente aí que está passando dificuldade, né? Tá vendo que a terra é seca, árida, e eles têm um computador. Vamos ver o que ele está falando. Vamos lá. Opa, perdão aqui, ó. Vamos lá. Letra A. Dificuldades na distribuição de computadores nas áreas rurais. É isso que essa imagem está falando? Marca isso não, meu povo. Pelo amor de Deus, tá? A letra A está erradíssima. Capacidade das tecnologias em aproximar as realidades distantes. Só se você tiver maluco. Que realidade distante do que para onde? Claro que não. Letra C. Possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. Claro que não. Você está vendo que o computador aqui, como é que o computador vai resolver o problema aqui do plantio deles? Ele tá, a inclusão teria que ser de outra coisa, né? Não deixá-los no sertão, não deixá-los naquela situação árida, né? A ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores? Não. Muita gente marcou essa. O computador chegou. Qual é a crítica que ele está fazendo? Letra E. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Fala para mim, meu povo, que necessidade tem essa galera aqui da agricultura? Água, tecnologia para o campo, para o plantio, né? Para a venda dos seus produtos. Colocar um computador ali naquela terra seca sem nada, mesmo que tenha Wi-Fi, não vai ajudá-los, porque eles precisam de melhorias nas condições do quê? De produção. É isso que a imagem está criticando, meu povo. Show de bola? Inclusive, o caminhão deixou o computador e foi embora. Tá? Isso também, a ida do caminhão indo embora, também é um resquício de abandono desse processo de inclusão. Ok? Opa! Então, não dá mole, meu povo. Essa questãozinha aqui, fácil, 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 tá? Então, qual é o gabarito aqui, meu povo? Letra E, tá? Vamos acelerar aqui, porque a gente já está começando a ficar com o tempinho apertado. Número 12, tá? Em suas produções, ó, de novo, a gente já vai ler aqui, fica desatento, ó. A descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela... O que ele quer? Ele quer que você leia o texto e identifique a forma diferente, diferente que é feita pelo Richard Foreman. Então vamos lá. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no local no qual se concentraram. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças de forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem ser súbitos de se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado. Buzinas de carros, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo.
O roteiro é fragmentado, composto de frases curtas, aforísticas e desconectadas. A descrição que referencia o teatro ontológico, histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman, representa uma forma de fazer teatro marcada pela... Meu povo, tem gente que me acha às vezes chato, né? Porque eu fico relendo a pergunta várias vezes. Mas é chato mesmo, tá? E você só vai aprender se você for chato. O que que ele quer? A diferença entre um teatro e o teatro tradicional. Como é que é o teatro tradicional, professor? É muito diferente desse, né? É um tablado fixo, o áudio não é gravado, não é? O áudio não é gravado, né? A estrutura da narrativa é completamente diferente, né? Você tem uma narrativa linear, ok? E o mais interessante, você tem todos os procedimentos da narrativa alterados. Então, tudo se você for um teatro tradicional, ator é fixo, palco é fixo, som é fixo, tudo é instantâneo. Aqui não, aqui ele trabalha com uma ideia quase que fosse de uma produção de cinema com teatro. Ele faz uma coisa meio que misturada. Vamos lá. Letra A. A subversão dos elementos tradicionais da narrativa teatral. Corretíssimo. Letra B. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Nem pensar. Viagem na batata. Letra C. Representação da vida real, aproximando-se de uma verdade histórica. Não. Adaptação aos novos valores da burguesia. Ih, marca, sem nada a ver. Valorização espetacular do ideal humano. Também nada a ver, o povo viajou na maionese, né? Então, muita gente tinha dificuldade para fazer essa questão porque achava que tinha que entender do teatro ontológico. Claro que não, tinha que entender do teatro tradicional. O tradicional é completamente fixo, e o teatro dele é completamente móvel. O que ele faz é subverter completamente a ideia do teatro tradicional. Então, deu mole se tu marcou outra coisa aí, tá bom? Fez essa prova, eu sempre dou aquela dica, né? Faz a prova, depois você vê o vídeo. Então, vamos lá, questão 13. Questão 13, vamos lá. Em relação aos aspectos do padrão corporal do brasileiro, compreende-se que esta população... Eita, vamos lá. O que que ele quer? Ele quer saber o padrão corporal dos brasileiros, né? A compreensão que se tem, né? Então vamos lá. A mídia divulga a exaustão um padrão corporal determinado. Padrão único, branco, jovem, musculoso e, especialmente, no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica a apenas de 5 a 8% da população mundial. Especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante, a mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos, de raças, pela própria mestiçagem, insistindo no padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para os homens, né? Então, vamos lá, meu povo. O que que ele está querendo aqui? Ó? 13. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que esta população, tá? Letra A, é marcada, é caracterizada pela sua rica diversidade? Correto, né, meu povo? Correto. Letra B, possui em sua maioria mulheres obesas? O texto não fala disso, né? Letra C, está evidentemente representado na grande mídia? Não, pelo contrário, ele fala que só 5 e 8% estão representados, que são a galera, né, bombadão, os top, né? Letra D, tem padrão de beleza idêntico aos demais países? Claro que não, a gente é mestiço, a gente tem uma grande diversidade, como o texto diz. É composta, na maioria, por pessoas brancas e magras? Claro que não. Pelo contrário, inclusive ele dá até o dado que é de 5 a 8%. Então, deu mole se tu marcou errado, questão letra A, mole, mole, mole. A prova de 2019 do Enem, eu sou muito franco, eu acho muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo. Então,
Vamos fazer essa questãozinha aqui, 14, do Guimarães Rosa também. Tá, vamos lá. Na obra de Guimarães Rosa, destaca-se o aspecto afetivo no contorno da paisagem dos sertões mineiros. Neste fragmento, o narrador empresta à cena uma expressividade apoiada na. Olha para cá, meu povo, isso aqui é uma questão, por isso que eu gostei, eu queria fazer essa com vocês. Pelo seguinte, vamos ler o texto já com a ideia de que o Guimarães Rosa, né, empresta à cena uma expressividade, né? Que expressividade é essa? Vamos lá. Vamos lá. O Guimarães Rosa, ele é um grande escritor brasileiro, né? Ele, de uma certa forma, é o cara é o grande pensador que mitificou o sertão e tornou o sertão conhecido no mundo inteiro e fez isso de maneira muito bonita, porque o Guimarães Rosa ele cria uma própria linguagem, ele cria uma linguagem muito própria, muito específica para fazer a sua própria literatura, né? Então, o Guimarães Rosa é um autor que cai muito no Enem, então toda vez que você vê um texto do Guimarães Rosa, já fica atento. Ele trabalha com uma linguagem própria, ele faz os personagens dele, né, terem linguagens muito específicas e ele produz uma nova morfologia, ele cria palavras para trabalhar nos seus textos. Então vamos lá, meu povo. O Mato do Mutum é um enorme mundo preto que nasce dos buracões e sobe a serra. Um guará-lobo trota e vaga no campo. As pessoas mais velhas são inimigas dos meninos. Soltam e estumam cachorros para ir matar os bichinhos assustados. O tatu, que se agarra no chão, dando guichos suplicantes, os macacos que fazem artes, o coelho que mesmo até quando dorme, todo o tempo, sonha que está sendo perseguido, o tatu levanta as mãos cruzadas, ele não sabe. E os cachorros estão rasgando o sangue dele e ele pega a sororocar. O tamanduá. O tamanduá passeia pelo cerrado, na beira do capoeirão. Ele conhece as árvores, abraça as árvores, nenhum nem pode rezar. Triste é o gemido deles, campeando o socorro. Todo choro suplicando por socorro é feito para Nossa Senhora, como quem diz a Salve Rainha. Tem uma senhora, Nossa Senhora velhinha. Os homens, pé ante pé, indo a peita-vento, cercaram o casal de tamanduás, encatoados contra o barranco. O casal de tamanduás estava dormindo. Os homens empurraram com a vara de ferrão, com pancada bruta, e o tamanduá que se acordava. Deu um som surdo no corpo do bicho quando bateram. O tamanduá caiu para lá como um colchão velho. Então, de novo, na obra de Guimarães Rosa destaca-se o aspecto afetivo no confronto da paisagem dos sertões mineiros. Nesse fragmento, o autor, o narrador, né, empresta à cena uma expressividade apoiada, né? Plasticidade de cores e sons dos elementos narrativos, né? Isso aí tem que estar atento, né? Claro que não, né? Dinâmica do ataque, da fuga na luta pela sobrevivência. Ele não fala disso, ele fala de harmonia entre os seres vivendo minimamente. E quem ataca são os seres humanos. Letra C. Religiosidade na contemplação do sertanejo e de seus costumes. Não, não é, tá? Por quê? Porque ele não fala aqui de religiosidade, povão, tá bom? Letra D. Correspondência entre práticas e tradições e hostilidade no campo. A hostilidade no campo não é nesse sentido de os homens vão matar os animais, mas uma questão de natureza mesmo, de caça, enfim. Então ele não trabalha esse conceito de hostilidade, né? E, perdão aqui, ó, deu uma travada aqui no meu botão, perdão. E letra E, humanização da presa em contraste com o desdém e felicidade do homem. Exatamente. No entanto, que ele fala aqui, ó, no casal que pega os dois tamanduás, né? Então, ele humaniza
a ideia do tamanduá. Inclusive, ele fala de todos os animais de maneira humana, né? Fala do coelho, fala do outro animal, fala do tamanduá, beleza? Meu povo, eu vou fazer a última questãozinha aqui, tá? E depois a gente vai continuar aqui no nosso próximo vídeo, tá? Eu vou só fechar com essa questão aqui, ó, que o Enem, ele gosta muito, o Enem sempre trabalha questões de interpretação de imagem, meu povo. Então, vamos lá. Número 20 aqui, ó. Não interrompa a linha da vida. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde, tá? A imagem da tinta da caneta vermelha, associada às frases do cartaz, é utilizada na campanha para mostrar ao possível doador que, letra A, a doação de sangue faz bem à saúde? Claro que não. Olha para a imagem. 5 segundos, faz essa questão aí, ó. A doação de sangue faz bem à saúde? Claro que não. A linha da vida é fina como o traço da caneta? Claro que não, meu povo. A atitude de doar sangue é muito importante. Você sabia que 70% da galera marcou essa questão? Que isso, professor? Juro. Sabe por quê? A pessoa, olha essa frase aqui, ó. Não interrompa a linha da vida. Doe sangue é simples e faz muito bem à saúde. As pessoas leram isso aqui como a seguinte pergunta: qual é o objetivo do texto? Aí a pessoa lê: a atitude do sangue é muito importante. É isso que o texto está dizendo? Não é. Na verdade, o texto está dizendo isso. Sim, é verdade. Agora, qual é o pedido do comando da questão? Ele quer saber a imagem da caneta da tinta de vermelha associada à frase do cartaz é utilizada na campanha para quê? A caneta vermelha representa a atitude do doador? Não. Letra E. A reserva do banco de sangue está chegando ao fim? Claro, assim como a carga da caneta. A carga da caneta está chegando ao fim, assim como o banco de sangue. Por isso, doe. Por isso tem a caneta ali. 70% da galera marcou errado porque não leu a pergunta. Já estamos na questão 20. Aí você já leu pra caramba, já não aguenta mais, já pulou um monte de questão. Faz questões erradas porque dá mole na hora de ler o comando da questão e por questões de impaciência, ok? Questãozinha 20. Fácil, mole, mas com 70% de erro. Aí você está fazendo medicina, quer fazer medicina, direito, engenharia, está caindo para dentro de redação, sabe tudo de redação, mas às vezes numa questãozinha dessa, perde ponto e não consegue, às vezes, ter, por pequenos detalhes, a tão sonhada vaga que você queria. Então, meu povo, vou terminar o videozinho aqui hoje, tá? Essa aulinha de hoje. Continue, né, assistindo aqui os vídeos do canal. Se inscreva na TV Língua Portuguesa e um beijo, foco, força e fé nessa nossa caminhada que você vai conquistar a tua vaga. Um abraço e até a próxima.